A história do povo de Deus, a história de Deus com o seu povo, é uma história de crise e de rebelião. E é isso que vai pontuar toda a saga dessa criação até o fim, quando será declarado, encerrado as primeiras coisas. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, o Senhor diz assim: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia, uma contenda com os moradores da terra. Os moradores da terra aqui é a terra de Israel, não é terra ou planeta. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas falso juramento, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Né? E nesse texto ele arremata com, nessa perícope que faríamos aqui, né? Com aquele versículo muito citado: o meu povo, versículo 6, está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, né? 4:6. Então, nós temos falado muitas vezes a respeito do verdadeiro propósito de Deus, do verdadeiro ministério que Deus iniciou ao pregar o Evangelho do Reino, que até alguns especialistas falam de os Evangelhos. O Evangelho é um só. Há 4 narrativas, algumas mais distintas e algumas mais semelhantes, mas o Evangelho é um só. Nós temos vivido um tempo agora, estamos vivendo, isso é consenso, os últimos dias da dispensação da graça, dessa aliança que nos levará ao desfecho da história entre Deus e a sua criação, né? Então nós temos observado, lendo a palavra de Deus, essa grande saga que tem sido a história do relacionamento do Criador com a sua criação, né? Nós temos a percepção clara de como se é ponteado. Deus, lá no Egito, tira o seu povo de uma vida de escravidão, e lá no processo da caminhada, quando ele está levando o seu povo para a terra prometida, ali no livro de Êxodo, capítulo 32, temos aquele acontecimento do bezerro de ouro. Moisés, o homem de Deus, está lá no monte conversando com Deus, ouvindo a lei de Deus, recebendo a lei de Deus, participando de um banquete com o Criador. E em dado momento Deus fala para ele: desce, porque o povo que você tirou do Egito está pecando, está cometendo uma rebelião. E esse é o tema desses vídeos que nós vamos estar fazendo agora esses dias. Fizemos uma introdução e aqui vamos dar continuidade, né? Ali em Números 16, temos a revolta de alguns líderes, homens importantes, inclusive da linhagem de Arão, né?
a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Está lá no livro de Números, capítulo 16. E assim, o povo de Deus, ou aqueles que são chamados por Deus, dentre os quais há sempre um remanescente eleito, há sempre um grupinho fiel, mas a grande massa está preocupada apenas com os aspectos aparentes, né? Com o status, né? O status de ser povo de Deus. Não, nós fazemos parte do povo de Deus. Nos nossos dias não é diferente de nenhuma outra época, né? É olharmos aí no mundo e vermos o número de igrejas, de religiões, cada qual interpretando as Escrituras à sua maneira, cada qual estabelecendo a maneira de se conduzir na presença de Deus, mas, na verdade, quando olhamos mais de perto para cada um desses grupos, para cada uma dessas denominações, nós percebemos que há até algumas palavras, mas as ações não condizem com aquilo que Deus estabeleceu ao nos colocar na sua aliança, ao estabelecer a sua aliança com o seu povo eleito, né? Nós temos, assim, percebido que há uma confusão, uma verdadeira Babel de religiões da Bíblia, de denominações, mas as ações não condizem com aquilo que o Deus encarnado, chamado Jesus, o Cristo, né? A forma mais correta é Yeshua, o Messias, o Deus que se fez carne, que não estabeleceu nenhuma religião, que não criou nenhum lugar que deveria ser selecionado, ou uma regra que nos deveria levar a escolher um lugar para fazer uma construção, e em cima dessa construção reunirmos grupinhos que concordasse com os nossos pensamentos, para que pudéssemos assim nos autoproclamar povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja, como se gosta de falar, como se gostam de apresentar-se aqueles que se denominam homens de Deus, líderes. A palavra de Deus nos ensina que o Evangelho é o método de nós levarmos a verdade, o reino de Deus, aos que estão em trevas, aos que estão perdidos. Convocando todos aqueles que pudermos alcançar com a nossa voz e a nossa presença, convidando-os ao arrependimento e a voltar o seu coração para o Criador, invocando para que Ele nos conceda o seu Espírito, nos tornando assim novas criaturas. Mas o que tem acontecido é que a soberba tem prevalecido sobre a verdade. A vaidade, a avareza tem falado mais forte no coração de homens que, na verdade, nunca passaram pelo processo de transformação. O livro de Oséias é um livro muito importante, porque desde a história de Israel tirado do Egito, se nós fôssemos traçar um gráfico, claro, negativo, iríamos ver que
eles vão se rebelando, pecando, até que chega um momento em que Deus declara a aliança como quebrada. Então, o gráfico vai cair em um processo que vai marcar uma série de pontos de decadência até o momento em que Israel não consegue mais ser visto como povo de Deus. E temamos que as chamadas igrejas, o grupo daqueles que se identificam como povo de Deus, esteja pelo mesmo caminho, indo pelo mesmo caminho. O livro do profeta Oséias fala sobre a relação de Deus com Israel tão rebelde, que Deus usa esse profeta para representá-lo e o Israel como uma mulher, sendo o Oséias representante de Deus como marido e o Israel, a nação do povo escolhido de Deus, como uma esposa infiel, uma esposa adúltera. E Deus usa a vida deste homem para que, através de uma série de tomadas de atitude por parte do profeta, ordenado e amparado por Deus, ele pudesse fazer coisas que levasse o povo a refletir sobre sua postura, levasse o povo de Israel a refletir sobre a sua conduta, e quem sabe eles caírem em si e verem que a sua vida de pecado, a sua vida de rebelião, pois nesse período do profeta Oséias, é o período onde o povo está mais tendo contato com divindades pagãs. Ver-se muito nas traduções em português a expressão Baal, que é uma palavra que vem do aramaico e foi transferida também para o hebraico. E ela, tanto no hebraico como no aramaico, ela significa Senhor. E o povo de Israel, tão cego, tão obstinado em viver segundo os seus próprios pensamentos, andar segundo os seus próprios caminhos, chega um momento em que ele já não faz diferença quando cultua ao Senhor o Eterno, aquele cujo nome no hebraico aparece com um tetragrama ou a expressão Elohim, e Baal. Há um momento em que Deus fala: vocês se referem a mim, já nem me chamam pelo meu nome, me chamam de Baal. Como que se não houvesse diferença quando vocês estão falando comigo e quando vocês estão cultuando a esse demônio, a esse falso Deus. E os templos dessa divindade pagã se multiplicaram pela terra de Israel. Tal a gravidade da rebelião de Israel contra o seu povo. De forma que tinha templos que trazia o nome da região associado a Baal. Um deles é Baal Peor. Outro era Baal Acera. Em algum comentário nós estivemos lendo que nesses templos o culto, que era um culto da fertilidade, Baal era uma divindade, um deus da fertilidade, o homem tinha relações com uma mulher, com uma sacerdotisa, em busca dos seus objetivos, dos seus anseios,
e ali eles invocavam, a parte masculina invocava Baal, e a parte feminina, na hora do sacrifício, invocava a Acera. Alguns falam Aserá. Citamos Baal Peor. Essa região é uma região significativa, porque lá no passado, nós nos lembramos daquele evento, daquele feiticeiro, daquele bruxo Balaão, que levou o povo a pecar em uma festa dionisíaca, em uma festa de bebidas e orgias. Porque lá, tal como hoje, cada crente quer seguir o Evangelho segundo a sua maneira, quer seguir o Evangelho segundo o seu próprio entendimento. As igrejas, denominações, estão cada vez mais perdendo a relevância para os interesses do reino dos céus. Tanto faz se a pessoa que está dentro de uma igreja, de um templo, tomando ceia, como membro, comungando ali, é uma pessoa séria, de moral e bons costumes, ou se é uma pessoa que está sempre indo para o hotel com um homem, com uma mulher, é casado, mas tem relacionamentos extraconjugais. Mas está tudo bem, está tudo bem. Ele é crente, ele é membro da igreja. Os escândalos já nem mais chamam atenção por conta da banalização que tem sido feito com o que chamam de evangelho, que se transformou em uma pluralidade de religiões que tem de tudo, menos o reino dos céus. Pessoas que não se importam mais com as questões sociais, com as questões morais, pessoas que não se dedicam à palavra de Deus, as escrituras não importam mais. A vida religiosa é como uma torcida para um time de futebol. O que importa é o que a gente está vendo ali acontecendo, mas o culto foi uma bênção, poxa, aqueles hinos, olha, eu me emocionei, eu chorei tanto, eu fico tão emocionado naquele louvor, mas aquele louvor, aquele irmão na guitarra, é uma maravilha. Mas quando você procura pessoas com vida ligada com Deus, pessoas com intimidade com o Criador, pessoas que falem pouco, mas agem muito, pessoas que não estão preocupadas em ser vistas, mas em fazer a obra de Deus, a decepção é muito grande. O livro do profeta Oséias é um livro que eu recomendo para quem quiser perceber como a decadência do povo de Deus pode alcançar proporções terríveis, terríveis. E hoje nós estamos vivendo dias assim. Líderes que estão preocupados com o seu status como homem de Deus, quanto mais bem de vida ele for, entende-se que mais abençoado e, portanto, mais perto de Deus e mais usado por Deus ele é. Mas quando se procura os sinais da presença do Deus vivo na vida dele, quando se procura os sinais da presença do Espírito do Deus vivo nas denominações, nos grupos
chamados de igreja, a frustração é muito grande. Não se vê transformação de vida, não se vê frutos de Deus através da vida das pessoas, porque o que está acontecendo é que nós só vivemos na presença de Deus em palavras, porque na prática o que se tem no mundo não passa de rebelião. O evangelho que Yeshua anunciou, e aquilo tudo que ele falou e fez com sinais, testemunhando que o que ele estava dizendo era a verdade eterna e absoluta, não está importando para ninguém. O evangelho foi colocado de lado para dar lugar a práticas que buscam os interesses e os prazeres daqueles que adentram nas religiões, nas igrejas. O que nós vivemos nos nossos dias, e estaremos falando isso na continuidade deste vídeo, é um estado de rebelião. É quando, ao invés de nós se dizendo povo de Deus, estar fazendo o que Deus manda na sua palavra, nós estamos apenas usando a palavra como amostra para os outros verem. Mas nossas ações mesmo não condizem em nada com as Escrituras. E nós estaremos agora entrando mais a fundo nisso no próximo vídeo, falando sobre essa grande e última rebelião daqueles que se dizem o povo de Deus. Shalom.